Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram a Jefté, e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos filhos de Gileade: Porventura não me aborrecesses a mim, e não me expulsasses da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe, sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que viesse a mim a pelejar contra minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É porque, saindo Israel do Egito, me tomou a terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto, até ao Mar Vermelho, e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou ele pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Arnon. Por isso, não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo, e se acampou em Jaza, e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que Camus teu Deus te dá
consideras como tua possessão, assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu esse em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor, e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim, segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele. Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, cantar, em memória da filha de Jefté, o gileadita. Então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafon, e disseram a Jefté: Por que foste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes da sua mão. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim, para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade, e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque esse dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que
quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém. Tinha este 30 anos, e 30 filhos que casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan, e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou Israel Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. Tinha esse 40 filhos e 30 netos que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, esse os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia o homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás, e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás, e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava assentada no campo. Porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou a seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim o outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a essa mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as suas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás.
porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saía do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitara de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma das filhas dos filisteus, subiu, e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que nesse havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: Dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas o declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim?
A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a mim. E ele me disse: Nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele, os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu-as aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: Entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: Por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela a irmã que é mais nova? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhes respondeu: Desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas. E tomando fachos, as virou, cauda com cauda. E lhes atou um facho no meio delas. Tendo eles chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: Quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão: Se assim procedeis, não desistirei, enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram, e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. Perguntaram-lhes os homens de Judá: Por que subistes contra nós? Responderam: Subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até à fenda da rocha de Etã, e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: Assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhes disseram: Não, mas somente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens, e disse: Com uma queixada de jumento, um montão,
outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Lei. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento, e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Jogou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até à meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que olha para Hebrom. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado, para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim, e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça, com a urdidura da teia, e firmá-las com pino de tear, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu, com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o seu coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça,
porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado a um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai. Tomaram-no, subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse a mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: De minha mãe dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar,
e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 siclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhes disseram: ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: assim e assim me fez Mica, pois me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís. E viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios, e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol. E eles lhes disseram: que nos dizeis? Eles disseram: disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vos-la entregou nas mãos. Lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a esse lugar Maané-Dan, até o dia de hoje. Está por detrás de Quiriate-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim, e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal, e ídolos do lar, e uma imagem de escultura, e uma de fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá, e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens, que foram espiar a terra, entraram
e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? Eles lhe disseram: Cala-te, põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem, a seres sacerdote de uma tribo e de uma família Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote. Tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e, tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto à dele, e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após deles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens que convocasse esse povo? Respondeu-lhes: Os meus deuses que eu fiz, me tomastes, e também o sacerdote, e vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida, e a vida dos da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reobe. Reedificaram a cidade, habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si, todos os dias que a casa de Deus esteve em Silo. Naqueles dias, em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina, de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após dela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia madrugaram, e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: Fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo o homem levantou-se para partir. Porém o seu sogro, estando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça:
Fortalece-te e detende-vos até o declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já declina o dia, a tarde vem chegando. Peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar, e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com eles os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Caminha, e cheguemos a um daqueles lugares, e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho do campo um homem velho. Era esse da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade esse viajante e lhe perguntou: Para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: Estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá, e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fica a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para sua casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: Não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as a elas, e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a esse homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. A romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: Levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo, e pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes,
e as enviou por todos os termos de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus, em número de 400.000 homens de pé que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: Contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu um homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e à noite cercaram a casa em que eu estava. Intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e a fiz em pedaços, e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Eia, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós voltará para sua tenda, nenhum de nós se retirará para sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, lhe faça a ela conforme toda loucura que tem feito em Israel. Assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem: Que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos, e tiremos de Israel o mal. Porém Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se, naquele dia, os filhos de Benjamim das cidades, 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo, havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo, e não erravam. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel à peleja contra Benjamim, e junto a Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém se animou o povo dos homens de Israel, e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: Tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: Subi contra ele.
Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá de encontro a eles, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram, vieram a Betel, choraram e estiveram ali perante o Senhor. E jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, e se ordenaram à peleja contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo, e deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo, e mataram, como das outras vezes, uns 30 dos homens de Israel, pelas estradas, das quais uma sobe para Betel, a outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos, e atraiamo-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Geba. Dos 1.000 homens escolhidos, de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou renhida. Porém, eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam da espada. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada se apressou, e acometeu a Gibeá, e de golpe feriu-a toda ao fio da espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumo. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começara Benjamim a ferir, e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: com efeito, já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem de fumo começou a levantar-se da cidade, como se fora uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em fumo para o céu. Viraram os homens de Israel, e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. E viraram diante dos homens de Israel, para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram a Benjamim, seguiram-no, e onde repousava, ali o alcançaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram, e fugiram para o deserto, a penha Rimom, e na respiga mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens, que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel
voltaram para os filhos de Benjamim, e passaram ao fio da espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontravam. E também a todas as cidades que acharam, puseram fogo. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto. Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar. E apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor, porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia: será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim, e disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles, pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres? E disseram: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? E eis que alguém de Jabes de Gileade viera ao acampamento, à assembleia. Quando se contou ao povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Por isso a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e ao fio da espada feri os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não se deitaram com o homem, e as trouxeram ao acampamento a Silo, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha, Rimom, e lhes proclamaram a paz. Nesse mesmo tempo voltaram os benjamitas, e se lhes deram por mulheres as que foram conservadas com vida, das de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciãos da congregação: como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto não na deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Silo, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide, e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí, saindo as filhas de Silo a dançar em rodas, saí vós das vinhas, e arrebatai dentre elas, cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles. E também não lhes destes, pois neste caso ficarias culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali,
cada um para sua tribo, para sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto.